Você deu pau. Você gosta de vinho? Quem gosta de vinho aqui, levanta a mão. Não precisa ficar com vergonha, não. Ninguém vai disciplinar você. Você gosta de água? Tá. Hoje nós vamos falar sobre a água e o vinho. Água ou vinho? Esse tema do nosso acampamento, vivendo o amor, o primeiro amor, essa expressão primeiro amor, ela dá margem a várias interpretações, né? Você pode entendê-la de várias formas. Ontem, por exemplo, o Marcos falou do primeiro amor, e está muito correto, pensando no amor de Deus, que nos amou primeiro, antes da fundação do mundo. Ou seja, o primeiro amor que existiu, digamos assim, foi esse amor eterno do Pai por nós. Então, podemos entender o primeiro amor como o amor de Deus. Mas também podemos entender como Deus sendo o nosso primeiro amor, nós colocando a Deus em primeiro lugar na nossa vida. Seria também uma forma de interpretar esse primeiro amor. E tem uma outra forma, que é a que eu vou usar mais, que é o primeiro amor que nós tivemos por Deus, por Jesus. Aquele dia em que você encontrou com Jesus. Você já encontrou com Jesus? Quem encontrou com Jesus? Teve um encontro assim verdadeiro. Você deve se lembrar então, daquele primeiro amor, aquele amor apaixonado, aquele amor intenso, aquele amor de você pensar o tempo todo na pessoa amada, de você ansiar por estar junto daquele a quem você ama, com o seu primeiro amor. Eu me lembro quando eu me converti com 16 anos, isso já faz mais de 10 anos. Mais de 5 vezes 10 anos. E eu lembro que foi uma experiência tão forte, numa época de avivamento, que eu só pensava em Deus, só pensava na palavra. Comecei a levar a Bíblia para a escola. Naquela época não tinha muito evangélico na escola, e a gente era gozado, o pessoal caçoava. Uma vez eu fui com uma camiseta escrito Jesus, foi um negócio, Mas eu fazia aquilo por amor. E a gente se reunia, alguns jovens que também passaram por essa experiência, a gente ia lá no meio de uns eucaliptos para orar e passava horas ajoelhados no meio dos eucaliptos, orando, buscando a Deus. Que coisa que é o primeiro amor, não é? Então eu queria, pensando nisso, eu penso também, estou falando do amor a Deus, mas eu queria usar uma passagem que usa esse amor do casal quando ele se casa. Esse ano eu já tenho 4 casamentos para fazer. Estou dando curso de noivos aí para alguns, que eu não sei quem, está aqui daquele lado. E eu vejo no curso de noivos, o jeito que um olha para o outro. É um negócio assim que... só falta babar assim aqui, sai aqueles coraçõezinhos assim. O primeiro amor, quando a gente se casa assim, apaixonados. Então eu peguei um texto de um casamento, que está lá em João 2, de 1 a 11, o casamento lá no Caná da Galileia, quando Jesus transformou a água em vinho. Foi o primeiro milagre de Jesus, que está em João 2, de 1 a 11. Eu vou ler aqui, você pode acompanhar aí, ou na sua Bíblia. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho,
A mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Metretas você já sabe, porque você usa isso todo dia. Metretas são 40 litros. Então, essas talhas, elas tinham 2 a 3 metretas cada uma. E 6 talhas, você faz a conta aí, você que é bom de matemática, vai dar aí por volta de uns 460 a 600 litros. Tá? Versículo 7. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então, lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com esse deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então está aí, uma festa de casamento. O primeiro milagre que Jesus fez, transformou água em vinho. Que interessante, né? Talvez a gente esperasse um milagre assim mais, sei lá, um paralítico sair correndo, ou alguém, um cadáver se levantar, e aqui foi um milagre de transformação de água em vinho, que mostrou vários aspectos do poder de Jesus, o poder dele sobre os elementos, né, sobre a qualidade das coisas, enfim, e mostrou também, eu creio, a disposição de Jesus em fazer milagres que possam nos beneficiar de alguma forma e que não estrague a nossa festa, né? Porque, na verdade, as festas de casamento judaicas daquela época, elas tinham, todas elas, era muito importante o vinho. Não tinha festa que não tivesse vinho. E se não tivesse vinho, não tinha festa. O vinho, parte da festa, era o vinho, o servir o vinho. Portanto, se o vinho acabasse, acabava a festa. E para os noivos, para os pais dos noivos, seria um vexame. Uma festa durava geralmente uma semana, né? Vários dias, até uma semana de festa. Imagina que tinha que ter muito vinho. O vinho na Bíblia, entre outras coisas, ele representa, ele é o símbolo da alegria. Claro que nós vamos ter a ceia, ele representa a nova aliança, no sangue de Jesus. E representa muitas outras coisas. Mas lá no Salmo 104, diz: o vinho que alegra o coração do homem. Então, o vinho na Bíblia, muitas vezes, tem esse sentido da alegria do ser humano. A festa ia bem, estava rolando lá na maior, né? E você sabe que festa de judeus era boa. Além do vinho, tinha música, tinha dança, tinha alegria, tinha risos. A festa está lá na maior animação. Mas, de repente, a mãe de Jesus fica sabendo e percebe, de alguma forma, que o vinho acabou. Acabou vinho, acabou festa. Situação difícil para os noivos, que deviam ser amigos de Maria, família amiga de Maria, porque diz a Bíblia que ela foi convidada, e também Jesus e os discípulos. Acabou o vinho. E a festa
ainda tinha que continuar. Mas os jarros secos, nem uma gota, sem vinho. E aí, o que aconteceu? Falha da organização? Mais gente do que esperado? Muito bicão na festa? Acontece. Será que o pessoal bebeu demais? Mais do que devia e acabou o vinho? Fizeram as contas para tantos dias, mas em pouco tempo eles já beberam tudo? Será que foi isso? O que é que causou esse problema? Não sabemos. Não se sabe. Mas uma coisa nós sabemos: Deus tinha um propósito. E sempre Deus tem um propósito. Sempre. Não importa o que está acontecendo na sua vida, quando as coisas não saem da forma como nós planejamos, como nós queríamos, como nós esperávamos, se as coisas dão todas erradas, Deus tem um propósito. Confie nisso. Ontem, quando eu cheguei aqui, logo que eu entrei, caiu aquela chuva, uma hora de chuva forte, e eu pensei assim: oh Deus, bem no primeiro dia do acampamento, ninguém vai vir. E aí eu lembrei que eu ia falar isso aqui: Deus tem um propósito. Quem sabe dar um banho em alguns aí que estavam necessitados. Deus sempre tem um propósito, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Todas as coisas cooperam para o seu bem. Tudo o que acontece, mesmo que não esteja no seu plano, na sua agenda, e você não esteja entendendo o que está acontecendo, Deus tem um propósito. Louvado seja o nome dele. E Maria percebeu então e procurou Jesus. E a resposta de Jesus às vezes nos incomoda um pouco, né? Parece que Jesus, eu tenho até medo de falar, mas foi um pouco esquisito, né? Um pouco rude, um pouco sem educação, com a sua própria mãe. Ele disse, você sabe o que ele disse, né? O que é que eu tenho contigo? O que é que eu tenho com você? Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Eu entendo, através de... Não que eu descobri assim, porque sou inteligente. Eu li em alguns comentários e achei um que explica um pouco isso e que nos alivia um pouco desse sentimento negativo, dessa resposta de Jesus. E ele diz o seguinte, que Maria fez um pedido não ao seu filho, mas ao Filho de Deus. E Jesus respondeu, não como filho de Maria, mas como filho de Deus. Olha, Maria, não são essas coisas com que eu estou preocupado agora. Agora eu estou preocupado em fazer a vontade de Deus e no tempo dele. Tudo que Jesus fez, sempre, foi a vontade de Deus. Mas, como Deus é misericordioso, Maria confiou nisso e ficou esperando o que ia acontecer e disse lá para os servos, fazei tudo o que ele, está lá, mas fazei tudo o que ele vos disser. E Jesus então foi até aqueles serviçais. Eu acho que Jesus consultou a Deus, Deus quis fazer a vontade de Jesus para fazer a vontade de Maria e dos noivos, né? Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Jesus então disse para os serviçais, olha, encham aquelas talhas de água. Eu fico imaginando a cara daqueles serviçais. Mas eles obedeceram. É impressionante, porque eu teria pensado assim, eu acho que eles pensaram, não é possível, eles eram humanos, eles pensaram, escuta, não é de água que nós estamos precisando, é de vinho.
Como é que nós vamos servir água para esse povo? Mas obedeceram a Jesus, mesmo sendo a ordem um pouco estranha. Não discutiram, obedeceram. Servo serve para servir. Servo serve para obedecer e não discutir. Eles confiaram na autoridade de Jesus. E quando a gente confia na autoridade de Jesus, isso tem um nome: fé. Fé é confiar na autoridade de Jesus. Vocês se lembram do centurião, que tinha um servo que estava doente, e ele disse para Jesus: olha, meu servo está doente, o senhor pode curar? E Jesus falou: eu vou lá. Ele falou: não precisa nem ir lá, só dá uma ordem, e ele será curado. Porque eu também estou debaixo de autoridade. Se eu digo vai, o meu servo vai. Se eu digo vem, ele vem. Assim é o Senhor Jesus. Eu confio na sua autoridade. Jesus disse: nunca vi fé tão grande como a desse homem. Fé é confiar na autoridade de Jesus. Você confia na autoridade de Jesus? De que quando Ele fala, as coisas acontecem, de que quando Ele manda, as coisas acontecem, afinal Ele é Deus. E esses servos então confiaram, e foram lá e obedeceram, encheram aquelas talhas, aqueles 600 litros até a boca de água. A confiança na autoridade é o mesmo que fé, e a fé nos leva à obediência. Quer um exemplo? Quando Jesus disse: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e todas estas coisas e as coisas necessárias vos serão acrescentadas. Irmãos, sejamos sinceros. Se as outras coisas não estão sendo acrescentadas na minha vida, é porque eu não estou buscando o reino de Deus em primeiro lugar. E se eu não estou buscando o reino de Deus em primeiro lugar, é porque eu não confio na promessa. Se estão me faltando coisas necessárias, é porque eu não estou colocando o reino de Deus em primeiro lugar na minha vida. Eu não estou confiando na promessa que Jesus fez. Quer outro exemplo? Está lá em Provérbios 3, 9 e 10. Acho que eu pus ali. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os seus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Os teus celeiros estão cheios? Os teus lagares estão transbordando? Se não estão, é porque você não está honrando o Senhor com os seus bens e com as primícias da tua renda. Simples assim. E se você não está honrando, é porque você não confia na autoridade de Jesus e de Deus que fez essa promessa e que vai cumpri-la. Fé é crer na autoridade de Jesus. Os serviçais creram, confiaram. Claro, porque já pensou se o milagre não acontecesse, eles iam servir água para o povo. Ia ser o maior vexame. Jesus falou: agora tira um pouco e leva lá para o encarregado, para o mestre-sala. E eles levaram. E a Bíblia diz que quando o encarregado serviu o vinho, ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho. Mas que os serviçais sabiam. Eles sabiam. Eles sabiam que eles tinham posto água nas talhas e que agora saiu vinho. Quando a gente tem fé e crê no Senhor, nós sabemos de onde vem o milagre, de onde vem as bênçãos. Eles sabiam. O mestre-sala não sabia. Quem sabe ele pensou, acho que foram comprar, ou arrumar de algum lugar, enfim. Mas os servos sabiam. Você é servo? Você confia na autoridade de Jesus? Os milagres
e as bênçãos que vêm na sua vida, você sabe de onde elas procedem. Elas procedem lá de cima. Por isso você sempre vai ser agradecido a Deus. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, o ar que nós respiramos, a nossa vida é um milagre que nós recebemos de Deus. Aleluia. E outra coisa, quem crê sabe de onde vem a bênção e sabe que aquilo que veio é melhor do que o que nós imaginávamos. O vinho que foi feito era muito melhor do que o primeiro, que já era bom. Então eu queria aqui fazer uma pequena análise do vinho e da água. A água, para ser uma boa água, uma água de qualidade, uma água excelente, ela tem que ser insípida, ou seja, sem sabor. Inodora, sem odor. E incolor, sem cor. Se uma água você beber tiver algum tipo de sabor, pode saber que aquela água não é boa. A não ser essas que a gente põe um limãozinho e tal, aí é outra história. Agora o vinho. O vinho é completamente o contrário. O vinho excelente tem que ter um excelente sabor. Ele tem que ter um bom aroma. E ele tem que ter uma boa cor. Contrário da água. A água é uma coisa e o vinho é outra. O enólogo, aquele estudioso do vinho, ele analisa essas três características: sabor, aroma e cor. Irmãos, o primeiro amor é o vinho. O primeiro amor é o vinho. Aquele que traz uma alegria completa. Aquele que mexe com as nossas emoções, mexe com o nosso ser. A vida cheia de sabor, de cor e de aroma. Esse é o primeiro amor. É quando você tem tudo de melhor. É quando os relacionamentos com Deus são puros, são intensos, são esperados, são ansiados. Quando os relacionamentos com os irmãos também. É aquele vinho bom que eu quero mais. Eu não posso ver num irmão, num verdadeiro cristão, aquele que não tem vontade de estar junto com os irmãos. Aquele que não tem o desejo e o prazer de estar reunido com os irmãos. Aquele que não tem prazer em estar na comunhão e na presença de Deus. Esse é o primeiro amor. Ele tem um gosto maravilhoso. E a gente sempre quer mais. Mas, com o tempo, parece que tudo isso vai diminuindo. Prazer nas coisas de Deus, o tempo que a gente gasta com Ele, as distrações desse mundo, o sabor da sua palavra, para nós parece que perde um pouco a atração, o desejo de estar na sua presença, em oração, e a gente vai deixando a vontade de estar com os irmãos, de se reunir para louvar a Deus em adoração. O tempo do culto parece que vai ficando longo. A pregação, nossa, o cara pregou 1 hora. Me deu sono. É o vinho ficando aguado, sem sabor. E vai diminuindo, até que ele pode até virar água. É o amor se esfriando no nosso coração. E se um dia nós precisamos de Jesus para nos salvar da morte, se nós estamos assim, nós precisamos de Jesus para salvar a nossa festa.
para novamente pegar aquela água, aquele vinho aguado e transformar no mais puro e excelente vinho que você já tomou. E isso é possível. Isso é possível. Você crê na autoridade de Jesus? Você crê na autoridade de Jesus? Agora, isso depende de uma coisa: de nós querermos. De nós querermos, de nós desejarmos isso com todo o nosso coração. Querermos a vida abundante que Jesus pode nos dar. Querer sairmos dessa situação e de voltarmos para o nosso primeiro amor, depende do quanto nós sentimos saudades do nosso primeiro amor. Saudade daquele tempo em que nós colocávamos a Deus e as coisas de Deus realmente em primeiro lugar nas nossas vidas. Você sente saudade disso? O povo de Deus, lá no Salmo 137, de 1 a 6, diz o seguinte, olha só explicar uma coisa: Jerusalém, Sião, para eles, era o lugar da alegria, o lugar da presença de Deus, o lugar da palavra de Deus ser ensinada, o lugar da manifestação de Deus, era Jerusalém. Tanto que tem aquele salmo, até a música que a gente canta, como é que é? Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda... É Jerusalém, a cidade santa. Então, eu explico isso para você entender esse salmo. Ele diz assim, aqui eles estavam cativos na Babilônia. Às margens dos rios da Babilônia, nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Saudades. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo, cantem para nós um dos cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita resseque, que a minha língua fique colada ao céu da boca, se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém à minha maior alegria. Saudade de Jerusalém, saudade daquele tempo, daquele lugar onde eu me reunia, onde eu festejava, onde eu me sentia alegre, onde eu podia cantar verdadeiramente em louvor a Deus. E hoje eu até canto. Quem sabe já pendurei também o meu violão lá no salgueiro, numa jabuticabeira, sei lá, que não tem... E eles ansiavam, eles tinham saudades. É assim que você se sente do teu primeiro amor? Como disse ontem o Marcos, o amor é dom de Deus. O verdadeiro amor, o amor ágape, vem dele e só dele. O nosso amor é frágil, é aguado, é condicional. Eu só gosto de quem gosta de mim. O meu amor depende do outro merecer. Eu gostava dele, mas depois que ele fez aquilo, eu não gosto mais, não amo mais. O nosso amor exige retribuição. Agora, é só por meio do Espírito Santo que Deus nos capacita a viver o amor de Deus. Deus em nós, através do seu Espírito. Por isso nós necessitamos desesperadamente do Espírito Santo, para que Ele possa produzir em nós o fruto do Espírito, que é o amor de Deus. E por isso nós precisamos constantemente buscar esse Espírito, buscar o Espírito de Deus nas nossas vidas,
porque é Ele que nos capacita a expressar de forma prática e em atitudes concretas o nosso amor a Deus e aos irmãos e ao próximo. É o Espírito Santo que produz isso em nós. Nós não somos capazes. E a vontade de Deus é que nós amemos uns aos outros, porque esse é o nosso maior testemunho diante desse mundo perdido. Quantos aqui vieram para Jesus porque um dia perceberam e sentiram o amor dos irmãos? É o maior testemunho. Não adianta você pregar, falar, gritar, se você não demonstrar o amor às pessoas. Elas não vão entender o que é que Deus pode fazer nas suas vidas. Eles entendem através do que Deus fez nas nossas vidas, através do seu Espírito, que é produzir esse amor que nos impulsiona para realizarmos a tarefa que Deus nos deu, que Jesus nos deu, de sermos testemunhas, de sermos discipuladores em todos os lugares, de fazermos aquilo que Jesus nos chamou a fazer. É o Espírito Santo que produz amor às almas, aos perdidos, àqueles que nós conhecemos e que sabemos que estão indo para a morte. Esse amor nos impulsiona, nos leva a falar de Jesus para as pessoas. E se eu não estou falando, se eu não tenho coragem, se eu tenho vergonha, se eu não tenho tempo de falar do amor de Deus através da minha vida, é porque eu já estou lá num segundo amor e não no primeiro. E eu queria então falar desse negócio que eu inventei, que é o segundo amor. Isso não tem na Bíblia. Sabe o que é o segundo amor? É aquele que não devia ser primeiro, mas que muitas vezes está colocado em primeiro lugar. E que empurra o primeiro para segundo, para terceiro, para quarto, para último lugar. Às vezes até para nenhum lugar. A Bíblia cita alguns deles. Não cita como segundo amor, mas esse aqui é o que inventei. Lucas 14, 26 diz: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Se não ama a Jesus em primeiro lugar, se ama o pai, a mãe, o filho, puxa, Ed, mas não tem que amar a família? Tem, em segundo lugar. Jesus tem que ser o primeiro. E não ama mais a si mesmo, a sua própria vida. Então aqui tem dois tipos de segundo amor, que muitas vezes fica em primeiro: o amor a si mesmo e o amor à família. Outro exemplo, Lucas 14, 33. O amor aos bens, o amor ao dinheiro. Está lá, eu pus o versículo. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem bens, não pode ser meu discípulo. É um segundo amor. 1 Timóteo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eclesiastes diz que quem ama o dinheiro jamais dele se farta. O jovem rico se entristeceu quando Jesus falou para ele: o que eu faço? Ele falou: vai, vende tudo que você tem e vem e segue-me. Ele se entristeceu. Jesus era fogo, meu. Ele sabia que o coração daquele... Você não precisa vender tudo, a não ser que seu coração e o segundo amor teu aqui esteja em primeiro lugar. Aí Jesus vai falar: se livra de tudo isso, porque está atrapalhando o seu amor para comigo. Outro,
Lucas 11, 43, o amor ao sucesso e à fama. Olha só. Está aí, Lucas 11, 43. Ai de vós, fariseus, pois amais os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Os fariseus, eles gostavam da fama. Até faziam longas orações em público, né? Para aparecer. Outro, e esse para mim talvez seja o pior, Romanos 12, 9. O amor seja sem hipocrisia. O amor fingido. Que coisa horrível. Né, Vilela? Brinquei com o Vilela ontem. Muitas outras coisas que deveriam ser secundárias podem ocupar o trono do nosso coração e empurrar o nosso primeiro amor para segundo lugar e até lá para o final. Elas diluem o nosso vinho e tornam o nosso vinho de péssima qualidade e às vezes até fazem com que o nosso vinho se torne água, sem sabor, sem cor, sem aroma. Uma vida espiritual sem graça, rotineira. Conclusão. A vida cristã, meu irmão, presta atenção nisso, a vida cristã é para ser vivida intensamente. A vida cristã é para ser vivida intensamente. Com tudo que tenho. A vida que Jesus tem para nós é abundante. Isso é que quer dizer intensa. Não há limites para o que Ele pode fazer e que não há limites para nós quando estamos no Espírito Santo, quando estamos no nosso primeiro amor. Não há limites. O requisito é que Ele seja o primeiro em nosso coração, o primeiro amor na nossa vida. Nada pode tomar o seu lugar. Jesus não se agrada quando Ele fica em segundo lugar. O Espírito Santo é ciumento, diz Tiago. Ele tem ciúmes de nós, Ele quer que nós o coloquemos em primeiro lugar na nossa vida. E colocando em primeiro lugar, a nossa vida será intensa, em todos os sentidos. Precisamos crer nisso. Porque muitas vezes buscamos e buscamos as coisas que deveriam estar em segundo ou terceiro lugar. E deixamos de lado. Jesus não quer a sobra do nosso tempo. Jesus não quer a sobra daquilo que temos para lhe dar, da sobra das nossas ofertas. Jesus não quer aquilo que está lá sem ser ocupado e que não tem importância na nossa vida. Jesus quer o melhor nosso. Jesus quer a nossa força, a nossa saúde, a nossa inteligência, os nossos talentos, os nossos dons, para Ele e não para nós mesmos. Já que eu falei de casamento, eu peguei um versículo de Cantares de Salomão, que diz o seguinte, Cantares 1:7, o noivo, Cantares é um livro que descreve a relação entre um casal de noivos, e que na verdade simboliza Jesus e sua igreja, Jesus e nós. E ali a noiva chama o seu noivo, o seu marido, de o amado de minha alma. Olha que bonito. O amado de minha alma. É bom ser capaz de dizer para o Senhor Jesus, ó amado de minha alma. Você seria capaz de dizer isso para Jesus sem nenhuma hesitação? Amado de minha alma. Ó amado de minha alma. Muitos de nós, porém, diriam,
eu tento amá-lo. Às vezes eu acho que eu amo, outras gostaria de poder dizer que amo a Jesus. Estes são os que têm uma experiência pobre e superficial do Evangelho. São crentes, são cristãos, mas não vivem intensamente a vida cristã. Acomodaram-se em uma religião de costumes, em uma relação de encontros de domingo, em pregações pela internet, em cultos pela televisão. É duro dizer a verdade, você que está aí na televisão. E como eu disse, Jesus não fica satisfeito com o segundo lugar. Assim como a nossa esposa não fica satisfeita se a gente colocá-la em segundo lugar. Ontem o Marcos falou, ela é meu primeiro amor, meu único. Não devemos descansar, irmãos. Que seja um ponto agora, um breakthrough, sei lá, não me veio em português, um ponto de mudança. Hoje, esse acampamento, de voltarmos a buscar e a não descansar enquanto não tivermos a convicção que realmente estamos amando a Jesus em primeiro lugar. Vamos tomar essa decisão? Vamos sair daqui assim? É por isso que nós estamos aqui. Não deveríamos descansar, nossa prioridade deveria ser essa busca incessante de nos enchermos do Espírito Santo, para que Ele produza esse verdadeiro amor em nós. Nos ajoelharmos. Outro dia eu falei na reunião de oração isso, parece que nem ajoelhar mais, porque vai sujar a calça, porque o chão é duro. No dia em que encontrarmos o nosso Senhor, nós vamos cair no chão, porque Ele é Deus, e nós devemos adorá-lo com todo o nosso ser, de nos ajoelharmos, de chorarmos, de buscarmos, de nos quebrantarmos, de reconhecermos o nosso pecado, de colocarmos em segundo lugar na nossa vida, e buscarmos o Espírito Santo. Isso é que traz o avivamento. De entristecermos-nos pelos nossos pecados, de confessarmos o nosso desinteresse em crescer, em servir, em viver mais para Deus e para a família de Deus. Com o milagre da transformação da água em vinho, Jesus fez voltar a alegria do casamento no Caná da Galileia, lá em Caná da Galileia. Aroma, sabor e cor voltaram àquela festa. É isso que Jesus quer fazer na vida de cada um de nós aqui. Fazer voltar essa vida, fazer a nossa vida ser cheia da alegria de Deus. E ali Ele revelou a sua glória, diz a palavra. E então os discípulos creram nele. Ele quer encher as nossas talhas do melhor vinho, o Espírito Santo, para nos capacitar a vivermos como verdadeiros discípulos, corajosos, intrépidos, cheios de amor pelos perdidos, e então sairmos para fazer discípulos de todas as nações. Ele quer o vinho que virou água, o primeiro amor que se tornou o segundo, possa ir para o seu lugar, e o nosso primeiro amor voltar ao seu lugar, o trono do nosso coração. Você quer isso? Eu quero. Vamos buscar. Vamos buscar. Aquele tempo que você fica ali no celular, quem sabe olhando um monte de coisa. Busque a Deus. Aquele tempo que você fica maratonando
no Netflix. Pode, mas busque também a Deus. Aumente o tempo de oração. Leia mais a palavra. Venha mais às reuniões. Esteja mais com os irmãos, em mais comunhão. Busque o Espírito Santo. Ore, jejue. Jesus está às portas. Ele chega a qualquer momento. E Ele espera encontrar uma igreja assim, embriagada do puro e verdadeiro vinho. Em nome de Jesus. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.